Bem-vindos à apresentação de TCC da ITEC-VAV do curso de Segurança do Trabalho. O tema a ser apresentado é a implantação do PPRA em empresas de pequeno porte agrícola. O grupo é composto por Cristiane, Gislaine, Júlia, Marcos e Maria Rita. Os objetivos são analisar a importância e benefícios do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em empresas no ramo da agricultura, definir os principais critérios das normas regulamentadoras relacionadas à agricultura, a fim de reduzir os acidentes de trabalho, analisar os riscos e estabelecer medidas de prevenção a serem adotadas. A justificativa é em virtude da região de Jundiaí possuir pequenos e médios agronegócios no plantio de uva e outras culturas, faz-se importante destaque e uma nova contribuição de estudo sobre aspectos de prevenção da saúde dos trabalhadores rurais. A metodologia aplicada neste trabalho foi através de pesquisas em sites especializados, matérias em jornais virtuais, além da pesquisa exploratória, onde foram verificados os conceitos do PPRA e verificação das normas regulamentadoras. A agricultura de pequeno porte é o conjunto de produtores rurais que operam nos menores módulos de produção e utilizam mão de obra da família, o que inclui produtores integrados a agroindústrias ou agricultores de assentamento de reforma agrária. Jundiaí recebeu grande número de italianos em 1877 e as famílias italianas foram criando seus próprios meios de subsistência, cultivando terras. Muitos destes grupos conseguiram comprar pequenos lotes, montaram armazéns, organizaram várias culturas como milho, feijão, arroz, batata, legumes e frutas, especialmente a uva. E hoje o cenário produtivo do agronegócio em Jundiaí é formado principalmente por pequenas e médias propriedades, onde o agricultor e sua família residem e trabalham. Ao todo, no município são aproximadamente 1.578 unidades produtoras. A produção agrícola voltada ao abastecimento do mercado local e regional é uma das mais tradições antigas do século XVII, no início do povoamento. O cultivo da uva está presente em mais de 550 propriedades. E embora as uvas sejam o cartão de visita da cidade, outras frutas como morango, caqui e figo, além de uma grande variedade de legumes e verduras, também são produzidas, tendo assim uma agricultura diversificada na cidade. Como em muitas outras indústrias, a prevenção de acidentes e a segurança são de suma importância para os trabalhadores das empresas no agronegócio. E em virtude disso, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais mostra-se extremamente eficiente no controle dos riscos ambientais nas áreas da agricultura. O que é um acidente de trabalho rural? O acidente de trabalho rural é todo aquele ato que o funcionário está exercendo com a empresa as funções determinadas pelo patrão. Ele pode ser cedido principalmente na sua ida ou volta do seu expediente de trabalho. Também podemos sendo ocasionado alguns acidentes. Os principais são as lesões nos olhos, as queimaduras, sendo por sol ou por qualquer outra determinada função que ele esteja exercendo, pelas intoxicações dos agrotóxicos e principalmente nas áreas rurais é o que mais ocorre. Qual então é a classificação dos riscos na agricultura, né? Voltado aos ambientais. Então, eles são 3, que são os físicos, os biológicos e os químicos. Eles afetam sim a saúde do trabalhador, podendo até envolver a vida deles, né, ocasionando óbito. E então, como a gente pode garantir essa segurança na lavoura, né? Então, a gente sempre pede para ter
todas as ferramentas separadas para não ocorrer nenhum dano com o trabalhador, né, ou também com as próprias ferramentas sendo mal utilizadas. Também a gente pede para que verificar que as soltas nas carrocerias e os gabinetes dos caminhões, então sempre verificar se está tudo bem. E também utilize um estojo protetor, né? Que principalmente quando você está utilizando para tomar cuidado, né? Como os foices, os machados, porque são itens que exigem mais cuidados. Bem, são esses os nossos propósitos voltando à lavoura. Olá a todos, meu nome é Júlia e eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre a norma regulamentadora 31. Bom, as empresas e o trabalho rural, eles estão num processo de permanente transformação e aprimoramento. Conforme alguns especialistas, o trabalho rudimentar, baseado na mão de obra dos agricultores, na tração animal, ele era um recurso para se trabalhar com a agricultura na década de 50 aqui no Brasil. Esse cenário ele começou a mudar com a introdução de máquinas e equipamentos na década de 70. Essas máquinas, claro, era em busca da produtividade, da mecanização, e aí tornou o Brasil o expoente na produção agrícola. A norma regulamentadora 31 ela foi criada em 2005 pelo Ministério do Trabalho para ele estabelecer regras que devem ser observadas em qualquer atividade agrícola, né, incluindo atividades industriais desenvolvidas no meio agrário. O objetivo, né, desta norma é de compatibilizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades no campo com as condições de segurança e saúde no meio ambiente ali de trabalho. Para reforçar esse objetivo, a norma traz em seu conteúdo regras que referem à responsabilidade solidária, incluindo cooperativas de produção ou parceiros rurais que se juntem para desenvolver algumas tarefas aí. Os deveres da empresa, então, quanto à lei, são cumprir as disposições legais regulamentadas ali na NR31, adotar medidas de prevenção e proteção para garantir todas as atividades em um local seguro de trabalho, assegurar que é fornecido aos trabalhadores instruções compreensivas e também ali os EPIs. Comunicar sobre resultados de exames médicos e complementares aos trabalhadores, informar os resultados das avaliações ambientais realizadas ali no local de trabalho, permitir o representante dos trabalhadores legalmente, né? Assim como acompanhar fiscalizações das normas e disponibilizar as inspeções de trabalho realizadas ali no ambiente. E aí, com uma atualização da norma, o empregador ele deve implementar o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento do Trabalho Rural. E aí, esse custo ele deve ser de responsabilidade do próprio empregador ou equiparado, de modo que promove as ações de saúde e segurança, assim como as prevenções dos acidentes de trabalho rural por meio do inventário de riscos contidos no local de trabalho. Risco estes que podem ser químicos, físicos, mecânicos, biológicos ou organizacionais. Os riscos químicos, como por exemplo, a gente tem aí a utilização de pesticidas, fertilizantes, agrotóxicos, enfim, diversos outros aí tipos de produtos químicos que podem causar danos, né, até letais à exposição no trabalhador. Riscos físicos a gente tem, como por exemplo, a exposição ao sol. Riscos mecânicos, a gente tem os acidentes aí com máquinas, com o trabalho aí com ferramentas, né, trabalhos manuais. Riscos biológicos, a gente tem a manipulação dos animais, fezes de animais, partículas de grãos, enfim, diversos outros também. E os organizacionais, devido ao ritmo acelerado ali de trabalho ou as más gestões de organização. E aí, os trabalhadores podem ter algumas disfunções graves, estas musculoesqueléticas ou então por esforços repetitivos. Agora eu passo a palavra para minha colega Gislaine, que ela vai falar um pouquinho mais sobre os riscos químicos, né? Os riscos com os agrotóxicos. Bom dia, meu nome é Gislaine e vou falar sobre os agrotóxicos. Os agrotóxicos foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial e extremamente utilizados na Segunda Guerra Mundial
como uma arma química. Após o término da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser usados como defensores agrícolas. Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para controlar e combater as pragas, o crescimento de vegetações e possíveis doenças associadas no cultivo desses produtos, principalmente em larga escala. Existem vários tipos de agrotóxicos com diversas finalidades e são classificados pela Anvisa de acordo com o nível de riscos causados à saúde humana. Os agrotóxicos são responsáveis por milhares de mortes por todo o ano e podem causar problemas de curto, médio e longo prazo, dependendo da substância utilizada e o tempo de contato com o produto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais doenças relacionadas com a intoxicação a esses produtos são arritmia cardíaca, lesão renal, câncer, alergias respiratórias, entre outros. Entre as pessoas que mais sofrem por essa exposição são os trabalhadores que manuseiam frequentemente essa substância sem o uso das proteções necessárias, pois muitas vezes não tiveram o preparo necessário e não reconhecem todos os riscos envolvidos. Por isso, é importante a utilização dos EPIs, que tem por finalidade diminuir os riscos de contaminação dos trabalhadores no manuseio da aplicação desses agrotóxicos. Muito obrigada. Da norma regulamentadora 9, são considerados então os riscos ambientais que têm os fatores biológicos, químicos e físicos que existentes no ambiente de trabalho, que tem função de sua natureza, a concentração e a intensidade da exposição, que infelizmente são capazes de causar danos à saúde do colaborador. Visando isso, a implementação do PPRA visa preservar a saúde e a integridade física dos colaboradores por meio da antecipação e reconhecimento e avaliação consequente de controle da ocorrência dos riscos ambientais ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e os recursos naturais. Com isso, vêm os riscos ergonômicos de acidentes. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento de peso, transporte e movimentação de materiais, e trazendo então as condições dos equipamentos e do posto de trabalho, bem própria organização, que é voltado mais na NR17. Visando isso, eles tendem a melhorar principalmente essa parte com o colaborador. Com isso, vem a avaliação dos riscos e indicação de prioridade das ações. Então, neste momento, as sugestões dos planos seguirão critérios estritamente técnicos, que não consideraram, em primeiro momento, aspectos de visibilidade ergonômica ou disponibilidade de soluções do mercado. Tais aspectos considerados quando a definição inclui o Plano de Ação Anual, que é o PAA, efetivo com a indicação do cronograma e de responsáveis pela implementação. Então, voltado os dois, você vai ter um ótimo resultado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos. Através de nosso estudo e de nossa pesquisa, nós propomos às empresas de agronegócio de pequeno porte a implantação do PPRA em sua organização. Salientamos que este segmento, os trabalhadores ficam expostos aos 3 riscos ambientais, ou seja, os físicos, os químicos e os biológicos. Esse programa não é um programa engessado, ou seja, pode haver adequação na vigência do mesmo, assim se for necessário. Lembramos o seguinte, e é importante nós termos seriedade a esse programa, porque nós estamos falando sobre saúde e segurança do trabalhador. O PPRA determina o seguinte: primeiro item, nós devemos eliminar o risco em sua fonte. Um exemplo é a troca de um rolamento cujo o mesmo está fazendo ou está emitindo um ruído fora das tolerâncias estabelecidas pela NR15. O segundo ponto é a implantação dos EPCs, ou seja, equipamentos de proteção coletiva. Um exemplo nós podemos colocar é um banheiro químico
aonde os trabalhadores estão realizando a sua função, né, onde eles estão, dessa maneira, expostos aos riscos biológicos. Outro ponto são as medidas administrativas, ou seja, o trabalhador ele pode diminuir o tempo da exposição ao risco no qual está sendo exposto. E o quarto item é a distribuição dos EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual. Um exemplo são os protetores solares, porque ele fica diariamente exposto à radiação solar e os protetores solar vão proteger a sua pele. Ainda há uma resistência muito grande na implantação deste programa, tanto da parte do empregador como por parte do trabalhador. Do empregador, ele tem que entender que este programa é um investimento e não um custo. E para o trabalhador, o uso dos equipamentos de segurança não deve ser encarado como um estorvo para realizar sua função. Lembramos que, para que o empregador não seja penalizado no futuro, através de processos, ele deve proteger a saúde do trabalhador. E para que o trabalhador não seja cometido a doenças referente à sua função, ele deve usar os equipamentos de segurança. O importante de tudo é que ambos têm de encarar isso com seriedade, conforme o vídeo anterior. E no resultado será benéfico para ambos. Um vai preservar a saúde referente ao trabalhador e para o empregador terá um bom resultado, ou seja, lucro em sua organização. Então, pessoal, esse é o nosso trabalho que nós desenvolvemos em nosso grupo. Estamos aí disponível aí no chat para qualquer pergunta, informação ou dúvida. Beleza? Forte abraço aí para todos. Muito obrigado pela atenção aí.